No capítulo anterior eu falei sobre o Ripple Market entre os bancos, como que eles emprestam capital entre eles, como que se dá essa relação de acordo de cavalheiros entre os bancos, como que a liquidez do mundo flui para empresas e projetos e várias coisas, e também como isso começou a dar errado a partir do momento em que se chegou a um nível insano de colaterais extremamente absurdos no quesito de risco, que fizeram com que as primeiras faltas de pagamento entre os bancos começassem a acontecer. E quando você tem um empréstimo de um colateral que o banco não consegue pagar de volta e você é obrigado a liquidar esse colateral para reaver o seu dinheiro no mercado, a gente chama isso de Ripple Fail, que é a falha de Ripple, né? A falha dos pagamentos no mercado Ripple. E eles começaram a aumentar exponencialmente em 2008. Só que, por que eu quero insistir bastante nessa questão de 2008? Porque o mercado eurodólar, toda a economia mundial tinha um rosto antes da crise de 2008 e mudou-se completamente esse quadro depois de 2008. Então a gente teve ali um divisor de águas que fez com que toda a nossa economia global fosse completamente diferente a partir daí. O comportamento dos bancos começou a mudar, o comportamento do fluxo de dinheiro começou a mudar cada vez mais e principalmente a decisão de entidades privadas começou a afetar a vida de todos nós, mas sem a gente saber. A gente sempre espera a solução de uma entidade pública, de um governo, de bancos centrais que vão se reunir, o que a mídia vai falar, e eu quero cada vez mais mostrar que essa parte ela é mais uma narrativa do que de fato o que está acontecendo no mercado. Lembrando, a gente tem uma imagem de um buraco negro. A gente só sabe dos sintomas do que acontece, mas a gente nunca tem um olho ali direto no que está de fato acontecendo dentro do sistema. Só pode avaliar as suas causas e não realmente olhar para o objeto em si. Então eu quero te dar uma visão do que aconteceu na economia global, que começou praticamente no dia 9 de agosto de 2007, para ser mais exato, onde nós tivemos uma mudança drástica no relacionamento dos bancos, onde todos os bancos simplesmente falaram, olha, aqui, a partir de agora, eu não faço mais nenhum relacionamento de crédito com nenhuma outra entidade bancária, não bancária, governo, qualquer outra coisa, se não for via Ripple. Eu quero ter uma forma segura, né? Eu não quero passar pelo que o Lehman Brothers passou, eu não quero ser o próximo banco a quebrar, eu quero tirar o meu da reta. Então eu não estou necessariamente preocupado com o sistema, com a população, com pessoas que têm contas bancárias, eu estou preocupado como entidade, como empresa, de não quebrar. Para eu não quebrar, eu preciso garantir que eu tenha no meu balanço o colateral de maior qualidade possível, que é o pristine collateral, e ele tem que ser os bonds. Eu vou ter capítulos específicos sobre isso, vou falar cada vez mais sobre bonds, e é extremamente importante para você entender como isso acaba se tornando o mercado mais inteligente que existe na face da Terra, e como ele controla tudo o que acontece na sua vida sem você nem saber. Então vamos lá. Depois que a gente, no período de 2008, que realmente terminou ali a crise, assim, digamos, toda aquela volatilidade enorme, a economia pareceu que começou a voltar ao normal. Ela voltou a uma certa normalidade, a bolsa começou a voltar, só que tudo de uma forma mais estranha, de uma forma mais lenta. Então, antigamente, não sei se você lembra, mas era normal você ter na China, por exemplo, competição de crescimento com o Brasil, né? Onde você tinha ali a China com mais de 10% de crescimento de PIB ao ano, lugares crescendo ali, Brasil crescendo 5, 6, 3, 4, era uma coisa extremamente normal. Só que depois do término da crise de 2008,
tudo começou a ficar mais lento. Estava cada vez mais difícil você enxergar um crescimento de PIB que passasse 1%. E a narrativa acabava sendo assim, não, é porque países desenvolvidos, eles já se desenvolveram. Então não tem mais, se você já é um país rico, não tem como você ficar mais rico. Então é normal que Europa, né, que França, Estados Unidos, Alemanha, o Reino Unido, o Japão, cresçam ali, no máximo 1%, 0,6%, 0,7%. E ficou essa narrativa, né, em todos os lugares. E aí somente aqueles países mais pobres, né, os chamados de em desenvolvimento, né, antigamente chamava de primeiro mundo e terceiro mundo, aí começou a mudar um pouco a narrativa, chamar países em desenvolvimento para ficar uma coisa mais bonita. E eles, obviamente, quando você é mais pobre, qualquer percentual, você consegue fazer percentuais maiores, né, baseado no seu crescimento. E aí fica um pouco essa narrativa também na mídia de que países emergentes ou em desenvolvimento são países que vão ter um percentual um pouco maior, mas nada muito expressivo, coisa de 2%, 3%, não passa muito disso. Mas por que aconteceu essa mudança? Então a gente ainda tem um certo crescimento, mas um crescimento cada vez mais difícil, cada vez mais travado, como se fosse um carro que tem as suas engrenagens ali com aquele óleo velho. Tipo assim, funciona. Ele está indo para frente, você consegue acelerar o carro, só que ele está fazendo um monte de barulho, todas as luzes do painel estão acesas, você sente até que o freio de mão está meio puxado, mas ele continua indo para frente. E não tem nada que tenha acontecido de nenhum anúncio de governo para dizer assim, vamos fazer um novo sistema a partir de agora. E aquilo meio que ficou daquele jeito. E essa fase que basicamente ninguém fala, né? A gente só fala a gente tenta explicar os problemas, o que está acontecendo, mas ninguém para avaliar no mundo inteiro que isso não é uma coisa local. Não são só os Estados Unidos que não conseguem crescer numa taxa de 5% ao ano, isso nunca mais aconteceu. E até a própria China, né? Aqueles que vinham mostrando crescimentos exorbitantes, começou a normalizar, você só crescer 5%, só crescer 4%, só crescer 3%. E hoje a gente está meio que normalizando se você crescer 1%, está maravilhoso. O que causou essa diferença? E isso pode ser muito bem explicado pelo eurodólar. E isso acontece a partir do momento em que você tem um sistema mundial que ele gerava a elasticidade da moeda, ou seja, a disponibilidade de uma reserva mundial de valor que esteja na mão de todos os participantes da economia que o necessitem. E isso começou a parar. Parou a partir do momento que eu tenho o meu interesse como banco em não quebrar. Então, ao invés de eu ser um hub, um catalisador, um facilitador, um distribuidor de recursos e liquidez e elasticidade via crédito, criando crédito para aqueles que precisam, uma empresa que precisa importar uma máquina para começar a criar novos produtos e serviços para exportação, uma empresa que quer contratar novos funcionários para fazer suas vendas aumentarem, né, criar novos produtos e serviços, que é isso que de fato é a riqueza da economia, né? Voltando, o dinheiro é somente um utensílio, ele é somente uma ferramenta. O que interessa é você melhorar a qualidade de vida dos seres humanos baseado na inovação, mas eles precisam ter acesso ao mercado. E o grande segredo é o acesso a dólares. Então, quando o banco para de ajudar essas empresas, ele começa a pensar na avaliação de risco, todos os algoritmos que eu falei no capítulo anterior começaram a ser também alterados. Por que então que eu vou me arriscar, depois de tamanho susto, de eu praticamente quase quebrar, não honrar os meus pagamentos, eu preciso me recompor, eu não posso passar pelo mesmo risco, eu não posso mais emprestar para um empreendedor que tem uma ideia maravilhosa, eu não posso mais ficar emprestando para empresas que têm o risco de ruína e não me pagarem meus empréstimos. Eu preciso do melhor colateral, eu preciso me capitalizar, eu preciso ter títulos lastreados na dívida pública, é uma coisa que seja segura, que esteja na minha mão, que eu possa a qualquer momento liquidar, e aí eu vou tomando as minhas decisões, mas sempre botando o pezinho na água, sem colocar muito risco na jogada. Então você teve uma movimentação gigantesca, onde
todas as entidades do eurodólar, todos os bancos internacionais e nacionais acabaram se voltando para a sua própria segurança. E nesse momento, a velocidade de criação de crédito do mundo reduziu drasticamente. Então você pode até se perguntar, mas espera aí, pararam-se de fazer dólares, então se você para o crédito, você para de emprestar, não existem novos dólares sendo emitidos, isso virou zero? Reduziu a quantidade de dólares no mundo? Virou o que? Uma deflação a partir de agora, né? Antigamente, até 2008, nós tínhamos inflação e depois voltou? Na verdade, não foi o que aconteceu. Você continuou tendo um crescimento de uma expansão dos balanços dos bancos, né, fazendo empréstimos, ou seja, você aumenta a quantidade de dólares no mundo, fazendo com que a economia cresça, porém a velocidade ficou muito menor do que era antigamente. E em economia, você crescer digamos assim, você crescer a 10% e depois disso num evento muito abrupto, digamos assim, você começar a crescer somente 2%, é uma perda gigantesca. Basicamente uma coisa assim inestimável o custo de oportunidade de PIB que começou a acontecer a partir de 2008. Por quê? Porque o percentual são juros compostos. Então você tem um juro composto em cima do tempo que você economizaria em ter uma economia mais eficiente. Os juros compostos dos retornos que você teria emprestando para uma empresa que de fato vai produzir bons produtos e serviços. Então tudo isso começou a ficar muito mais escasso. O banco, na sua análise de risco, ele começou a priorizar títulos da dívida pública americana, títulos da dívida pública da Alemanha, que são extremamente escassos, títulos da dívida pública da Itália, do Japão, de países de primeiro mundo, digamos assim, e vamos aos poucos colocando alguns títulos corporativos de empresas que já estão muito bem sucedidas no mercado, e só lá para o final vem o empreendedor, vem aquela pessoa, a startup, vem as pessoas que estão criando novas ideias e novos produtos. E isso teve acho que foi a maior taxação de tempo e produtividade na história da humanidade, baseado nesse efeito negativo, nesse impacto super negativo no euro-dólar desde 2008. E isso aqui é uma das coisas que um dos economistas que eu sigo, o Emil Kalinowski, que é parceiro do Jeff Snyder, né, que estudam justamente que fazem o Eurodollar University, né, Eurodollar University, ele dá um termo muito interessante chamado de a depressão silenciosa. Então nós estamos basicamente há mais de 15 anos num processo de depressão sem sabermos. Nós estamos num processo onde a economia está andando, só que ela não está andando tão bem. Você sabe que as coisas estão erradas, você sabe que você está trabalhando e de repente aquele seu salário ele não dá mais para pagar determinadas coisas e a empresa que você está não consegue também te dar um aumento e você sente que os salários não seguem muito bem algumas coisas que você já não tem mais tanto acesso e você é obrigado a ter um segundo ou terceiro empregos. Muitas pessoas são obrigadas a fazer Uber e a vida começa a ficar cada vez mais difícil, você acaba recorrendo a cartões de crédito e não necessariamente você consegue fazer todos os pagamentos dele. Consegue entender como isso vai criando uma espiral e aí você, obviamente, não estimula a criação de novos empregos, você não emprega outras pessoas, você quer economizar o máximo possível, você quer que a sua vida se resuma a eu trabalhar, voltar para casa, tentar juntar um pouquinho, etc, e tentar investir alguma coisa. Só que mesmo os investimentos já não dão mais tanto do que eles davam antes, então você acaba não tendo nem muitas opções. E isso é justamente o que eu vim estudando há 7 anos, baseado nessas perguntas. Só que diante dessa ótica do eurodólar, você consegue ter uma noção muito mais interessante de que algo está errado. Eu não sei exatamente o que, mas algo está errado. Tem alguma coisa que os bancos estão vendo como um risco iminente de algo que eles querem prevenir que aconteça com eles, mas ninguém sabe exatamente o que. E é isso que a gente vai entendendo cada vez mais no mercado. Agora começa a vir uma coisa muito interessante, que é o fato de que você começa a criar divisões na sociedade. Então você começa a criar divisões entre classes, você percebe que somente algumas pessoas se dão bem e sobem
sobem socialmente, digamos assim, né, nas classes, têm acesso a mais renda, etc., e têm um acúmulo de capital expressivo, e as outras ficam basicamente na corrida dos ratos. Isso cria até distanciamento político, cria aquela rachada, né, de direita e esquerda, cria uma série de problemas que muitas vezes não são políticos, porque você está achando que o próximo presidente é o que vai implementar uma solução específica, mas e o outro, e todo mundo discutindo, né, sobre juros, sobre orçamento público, sobre várias coisas, sobre impostos, como se essa fosse a solução. Não, vamos aumentar o salário mínimo. E todas essas discussões acabam se tornando uma maquiagem, né, uma coisa que está muito superficialmente, e ignora-se o grande buraco negro, ignora-se o que de fato está acontecendo na massa de onde está o dinheiro do mundo, que é o sistema euro-dólar. Mas quando você não sabe a existência de algo, como é que você vai identificar algum tipo de problema? E é isso que nós estamos vivendo há décadas. Então é esse exatamente o assunto que eu quero entrar cada vez mais, porque aí entram as entidades mais próximas que nós consideraríamos como pública para resolver esse problema. Peraí, tem algum problema? Está acontecendo uma falta de dólares. Estamos faltando com dólares no mercado. Nós temos uma inelasticidade de dólares. Todo mundo está precisando de dólares. Então nós temos dívidas que já estão aí entre países, entre empresas, que precisam financiar as suas dívidas. E elas precisam de dólares para isso. Só que esses dólares não estão vindo. Os bancos não estão entregando. Eles preferem comprar títulos da dívida pública, certo? Então, é aí que a nossa engrenagem começa a falhar cada vez mais. É aí que você consegue entender que um bando de entidades privadas que detêm total capacidade de criação monetária do mundo e distribuição estão pensando neles mesmos, e isso acaba afetando simplesmente toda a população mundial. Eu, você, todos, inclusive governos, todo mundo. Por quê? Porque a partir do momento que eu sou um não banco, né, que é o que a gente chama, qualquer pessoa que não é um banco, uma empresa, uma pessoa física, um governo, são entidades não bancárias, elas não têm autoridade, elas não têm como fazer essa expansão de balanço, ou seja, eu não consigo criar. Então, para eu ter acesso a dólares, e as minhas dívidas continuam, eu preciso me livrar de ativos, eu preciso me livrar de colateral que eu tenha. Se eu sou um banco, eu preciso me livrar de colateral. Se eu sou um país, eu também tenho reservas cambiais de exportação e importação. Então você vê, por exemplo, o Japão vendendo ali, tendo que queimar suas reservas de dólar para tentar ajudar a economia japonesa, certo? E várias coisas que vão acontecendo. Então a gente percebe desde 2008 um desespero, uma sede enorme por liquidez, inclusive os próprios bancos, e isso é para evitar o risco, certo? Então esses dólares não estão fluindo, os balanços dos bancos não estão conseguindo suprir toda essa necessidade, e aí você começa a ver que alguém tem que tomar algum tipo de providência, certo? Quem vai tomar algum tipo de providência? E espera-se que seja os bancos centrais. E é aí que vem uma pressão gigantesca da população para falar que os bancos centrais precisam começar a intervir nisso. Mas como que eu vou intervir, sendo que o Banco Central, desde 1960, admitindo que ele, desde Bretton Woods, como eu expliquei anteriormente, ele não entende nem como funciona o próprio dinheiro. Então ele já começa a perder cada vez mais a capacidade. Em 1981, o próprio Fed admite que ele mesmo não entende a complexidade dos produtos financeiros criados pelos bancos, ou seja, eles simplesmente admitiram que eles não conseguem nem contar quanto dinheiro existe no mundo, porque eu não consigo nem observar o que está acontecendo dentro desse sistema que tinha resolvido, em princípio, o meu problema de liquidez, uma coisa que era para eu poder fazer, mas que eu acabei deixando para lá e ficou muito conveniente. Então criou-se toda essa história de a ilusão do real poder que os bancos centrais têm, principalmente o Fed, juntamente com o poder da mídia, para que você crie uma expectativa de não, eles são os caras que vão consertar. Esses caras entendem tudo de economia, esses caras sabem. Então, se eles subir juro, baixar juro, eles vão tomar uma decisão que vai finalmente botar essa engrenagem para rodar. E isso não acontece. E eu vou mostrar exatamente
como que esse jogo que o Fed e os bancos centrais usam para criar a impressão, que na verdade é muito mais, é 98% um jogo de expectativa e de narrativa, para que você mude o seu comportamento, do que realmente algum tipo de política monetária que eles simplesmente não conseguem fazer.